Mas graças a Deus que o Evangelho chegou até a minha vida e a sua vida de forma pura, genuína, sem o quê? Quando eu faço assim, sem fermento, porque um pouco de fermento, um pouco de lei misturada, leveda, fermenta a massa toda. Então Paulo, em 1 Coríntios 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, é a maior epístola da Bíblia, das 14 epístolas, e ele diz assim em versículos 16 e 17: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Então a obrigação do pregador é pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em sua graça, de forma genuína, pura, honesta e verdadeira. Ele diz, é uma obrigação. E ele depois usa essa expressão tão intrigante, né? Ai de mim, meu Deus, o que me aconteceria se eu não pregasse o Evangelho? Versículo número 17: se o faço de livre vontade, eu tenho uma bênção, eu tenho um galardão de Deus, mas se constrangido, é então responsabilidade do dispenseiro que me está confiada. Então ele está dizendo, em qualquer circunstância, a minha obrigação, aquilo que Deus colocou na minha vida, é pregar o Evangelho da graça. Veja então, meu filhinho amado, amada filha na fé, que o apóstolo São Paulo era diferente dos outros apóstolos. Olha, por exemplo, ele não conviveu com Cristo durante o ministério de Cristo. Jesus, aos 12 anos, pregava entre os doutores da lei na sinagoga. Depois há um tempo interregno dos 12 aos 30 anos, que os historiadores chamam um tempo de obscuridade, porque não há nada que você diga, ele fez, não fez, não há nada. E aos 30 anos ele começa o santo ministério, até aos 33 anos. Paulo não conviveu com ele naquela época, ele não fez parte dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Ele não estava com Pedro, com André, com Tiago, com João, que eram pescadores. Ele não estava com Mateus, que era um cobrador de impostos. Ele não estava com Simão, que era um zelote, que havia sido excluído da religião. Não estava com eles. Paulo, em seu nome original, Saulo de Tarso, era um rabino, muito respeitado, tinha uma boa formação, tinha uma cultura grande, era um fariseu, era um cidadão romano, era um doutor da lei, e olhe só, ele havia sido criado religiosamente aos pés daquele que era o top da lei, chamado Gamaliel. Diz em Atos 22, 3, eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Veja, ele aprendeu o top, o máximo, 100% com Gamaliel, exatidão da lei dos antepassados. Eu era zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Paulo era totalmente diferente dos demais apóstolos. Primeiro, porque ele não conviveu com Jesus e os outros apóstolos. Segundo lugar, porque ele aprendeu com Gamaliel. Gamaliel foi o rabino de maior influência em Jerusalém no século I. Diz em Atos 5,34, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Veja, ele participava do sinédrio, ele era um religioso
de uma seita chamada os fariseus, e ele era acatado por todo o povo. Então, ele era a pessoa que influenciava o sinédrio. Pastor, o que é o sinédrio? O sinédrio era um conselho de 71 sacerdotes e doutores. Era um tribunal religioso do judaísmo, e ele era influenciado pelo poder político corrupto da época. Então este sinédrio tinha como influência máxima religiosa, entre os 71 sacerdotes e doutores, a pessoa de Gamaliel.